O Brasil dá uma guinada soberanista ou vai continuar defendendo coisas abjetas, tipo uma governança global, e se aliando com interesses que, no fundo, querem o retalhamento do Brasil, como ficou explicitado, como se não bastasse também, outras provas já existem, muito públicas, tanto quanto essa. Mas está aí, eu mostrei uma hoje aqui no início do nosso debate. Como vocês veem? Para onde vai o Brasil nessa nova geopolítica? Obrigado, Ciro, obrigado, Aldo. Bem, então, eu preciso, para participar desse debate, provocar-lhes uma reflexão de ordem semiótica, linguagem mesmo, vernáculo, porque nós estamos frequentando um terreno absolutamente minado nessa questão da linguagem. Deixa eu ver o que é que eu quero dizer. Nós vamos discutir aqui autodeterminação, soberania, que na prática significa, lá no interior do Ceará, uma coisa mandar no seu próprio nariz. É uma coisa bastante mais simples do que se possa mencionar. Mandar no seu próprio nariz. Quando a gente deriva isso para as simplificações semióticas de linguagem, falamos em nacionalismo, os brasileiros, o mundo periférico, temos que tomar um imenso cuidado nesse passo que estamos dando. Por quê? Porque, infelizmente, por média, os intelectuais brasileiros não têm originalidade nenhuma. Eles acabam sendo formados nas grandes academias europeias, mais à esquerda, ou nas grandes academias norte-americanas, mais à direita, e perderam completamente a autonomia crítica em relação ao ângulo por onde se deve olhar a vida do mundo, que é o nosso, de um país com as características contraditórias do nosso país. Na Europa, onde o pensamento progressista colapsou, mas é onde ainda se germinam os valores da equidade, da igualdade, da superação da miséria, etc., etc., da paz, da justiça, do direito, lá nos franceses, mas mais contemporaneamente de forma muito debilitada, são os valores universais. Ainda se há preocupação na Europa. Pouquíssima há no individualismo hiperbólico da comunidade norte-americana. Pois bem, ali o nacionalismo tem sido a grande ferramenta da ultradireita para responder com praticidade ao que a velha esquerda, prostrada ao neoliberalismo e rendida à hiperfragmentação identitária, não é? Na medida em que perdeu as ilusões marxistas-leninistas e não soube desenvolver uma coisa nova. Então ali a ultradireita está sendo mais prática. Nos espanhóis, há 42% de desemprego entre os jovens de 18 a 25 anos. A esquerda está falando em todas as coisas sérias, por favor, de novo, semiótica, não me levem a mal, não é? Mas estão falando na necessidade de superar o preconceito e o estigma das comunidades LGBTQIA+, estão falando na questão ambiental como é questão sectária, não como uma questão holista, a embasar uma nova concepção do homem com a natureza, não é? Porque deixam preservado um padrão ótimo de consumo idealizado ao qual a esmagadora maioria da humanidade não tem acesso, mas aspira, e nisso se vulnera aos mecanismos ideológicos que oferecem pelo livre mercado, pela livre competição, o bom, bonito e barato a qualquer preço ou custo para a natureza. Ou se derivam para outros temas, por exemplo, a proteção da natureza dos outros, não é? Onde está a questão ambiental, por exemplo, no onguismo, etc., etc. Enquanto ela se dispersa desses assuntos, parece não responder concretudes, que é a estagnação econômica e a exclusão a exclusão das massas jovens do acesso aos trabalhos, aos empregos, aos bons salários, porque há um aviltamento salarial em função das hordas migratórias, e a degradação dos serviços públicos, também conquista da social-democracia, do welfare state, contemporânea a tudo isso. O que a direita diz? Isso é culpa da imigração. Vamos restringir a migração, vamos celebrar nosso eurocentrismo, vamos celebrar nossa nacionalidade e vamos expulsar os estranhos que estão vindo causar essa deterioração. Este é o novo olhar do nacionalismo europeu. E como os intelectuais brasileiros não têm autonomia, acabam replicando com casca e tudo
aquilo que não parecendo ser um trânsito axiológico, tanto de valores positivos para negativo entre nós. Portanto, quando nós estivermos falando do nosso ponto de vista, na questão nacional, na questão da determinação do nosso destino, na questão de mandar o nosso próprio país, nós temos que ter algumas clarezas. Nós não estamos falando isso para espancar imigrantes. Nós não estamos falando isso para isolar o Brasil do conceito internacional. Ao contrário, nós queremos, a partir do nosso ponto de vista, afirmar que nós reconhecemos como hostis ao nosso interesse as assimetrias competitivas. Porque isso delinda e torna muito prático o nosso desafio. Vejam, a condição de financiamento das economias jamais foi global. Mesmo no auge da retórica globalizante, neoliberal, ali até a crise de 2008 e com a pá de cal derradeira da pandemia, ninguém nunca conseguiu homogeneizar a condição prática de financiamento das economias. A partir de uma coisa prática, a taxa de juros. Simples, a taxa de juros é global? É uma variável global? Nunca foi. Nunca foi. Informação cultural prática, objetiva para nós aqui e agora. O mundo, desde 2008, pratica taxas de juros negativas. Ou seja, um japonês, um chinês, um europeu ou um norte-americano, desde 2008, vai ao banco, toma dinheiro emprestado e no fim do ano está devendo menos do que tomou ao banco. E o Brasil segue sendo, há décadas, 5 governos ditos de esquerda, e se nós alargarmos a nossa generosidade para aceitarmos que retórica é substância, temos que dizer também que o governo Fernando Henrique foi um governo de esquerda, social-democrata. A merda que nós conseguimos fazer foi impor à sociedade brasileira consistentemente a maior taxa de juros do mundo. Mas eu não estou falando só de juro, eu estou falando de outras personalidades de capital, que nós nem sequer temos o correspondente em português na nossa língua, para pelo menos entendermos como é que a inovação tecnológica e a juventude empreendedora está tendo acesso para se financiar. Não é mais tomando dinheiro emprestado contra garantia que não tem. É venture capital, é seed money, é angel money. Olha aqui, tudo expressão em inglês, de um tipo de financiamento que não exige empréstimo, nem juro, nem garantia. Associa-se ao risco da ideia inovadora e extrai dele os seus ganhos extraordinários. Nasce assim a Microsoft, nasce a Apple, nasce o Facebook e nasce o Google e tudo mais que nós conhecemos como inovação nasce daí. Mas há mais assimetrias. A maturidade tecnológica, ao contrário dos anos 50, anos 60, anos 70, anos 80, em que os gaps tecnológicos se sucediam com certa lentidão, hoje é quase em tempo real a superação de uma geração tecnológica pela outra. E a diferença que no passado era entre você andar num carro com ar-condicionado ou num carro sem ar-condicionado era irrelevante. E eu sou do tempo em que a gente escolhia e o cara dizia, compre este daqui que vem com ar-condicionado. Ou, como agora você faz a opção. Hoje não é mais assim, a opção não é mais viável, a geração tecnológica defasada morreu, não compete mais. E o domínio tecnológico não é um domínio global. É pior, crescentemente um domínio privado de meia dúzia de pessoas. O papel da nova esquerda, que eu luto para que a gente acorde para isso, e o Brasil tem uma possibilidade grande, é inovar instituições que sejam capazes de apropriar esses ganhos disruptivos que as novas tecnologias estão impondo ao mundo da produção, subtraindo esses ganhos egoísticos de meia dúzia de pessoas que controlam o domínio novo para o ócio e para a produtividade da classe trabalhadora. Esse é o desafio. E por fim, para não lhes cansar muito mais do que a mera provocação semiótica, há uma outra assimetria que nos põe em muita tensão com relação a parceiros que nós estamos achando que são nossos parceiros melhores, etc. E podem ser, desde que nós, brasileiros, saibamos do que se trata. Estou falando de escala. Escala é assim, ó. Quando um produto ou serviço é prestado ou vendido em gigantesca quantidade, o seu preço final
é mais barato do que custa produzir ou prestar o serviço em pequena quantidade. E a característica da escala de uma economia é uma variável imediata do padrão de distribuição de renda nacional que esta escala tem ou não tem. Questão prática, no Brasil, 7 em cada 10 empregos são germinados por pequenas empresas, que por definição operam em pequena escala. A China produz uma indústria têxtil com 1 bilhão de unidades por ano. Os custos fixos dessa calça se reduzem à fração de centavo, porque é um teto só, é uma conta de energia só, é uma conta de ar-condicionado só, é um conjunto de salário só, e ela tira dali 1 bilhão de unidades. Ela pode vender ganhando meio centavo de lucro por unidade, porque somado ao arbitramento de ganhos de câmbio, que ela manipula no inverso do que o Brasil faz com que uma calça de jeans chinesa chegue mais barato na Sulanca de Caruaru, onde toda essa agenda neoliberal semi-escravocrata já está praticada, não tem Estado, não tem tributo, não tem direitos trabalhistas, mulheres pedalam máquina de costura, overlock, grávidas, crianças, etc, etc, semi-escravo. Pois bem, a calça chega por essa variável de escala mais barato lá na Sulanca de Caruaru do que custa produzir lá. Mistura as 3 assimetrias, nós vamos entender por que a questão nacional é vital para um país com as características do Brasil. Voltaremos ao tema. Fala, Pirê. Eu tenho uma boa notícia e uma notícia muito A boa notícia é de que, em condições práticas, objetivas, que são aquelas que me comovem, apesar de às vezes eu parecer um sonhador descuidado de botar o pé no chão, mas assim, o que me comove no Brasil é que, ao contrário dos nossos vizinhos, por exemplo, da América Latina, aí incluído o México, e a tragédia da Argentina, um país absolutamente extraordinário que está sendo levado ao vinagre justo por essa esquerda imbecil, ou essa falsa esquerda, eu diria melhor, né, esse populismo com políticas sociais compensatórias, enfim. Pois bem, ao contrário deles todos, o Brasil é a única exceção que ainda tem condições práticas, concretas, objetivas de reverter esse quadro, que vale a pena a gente repetir o que a gente vê em todos os que debatem esse assunto da questão industrial brasileira. Em 1980, o produto industrial do Brasil, 1980 é ontem. Ontem mesmo, do ponto de vista do tempo histórico, é hoje de manhã. O Brasil tinha um produto industrial 6 vezes maior do que o da China. Em 1980. Hoje a China tem um produto industrial 20 vezes superior ao do Brasil. Não só porque ela foi embora, mas o Brasil andou para trás e tem andado para trás aceleradamente. Nossa produção industrial foi quase 30% do PIB brasileiro ali naquela data, 1980, quando a ditadura começou a claudicar. Hoje, a produção industrial brasileira, a indústria, porque eles estão mascarando os dados envolvendo construção civil, estou falando indústria de transformação, já se aproxima de 10% do PIB apenas. Voltando à proporção que tínhamos em 1908. Esta é uma obra da democracia brasileira. Já está na hora da gente conversar sobre isso com clareza. Por quê? E eu ia conversar com a boa notícia, já estou invadindo a má notícia. Mas assim, vamos entender por quê. Quando o período autoritário foi derrotado, Aldo e eu já estávamos ali naquela militância do movimento estudantil, etc., nós tivemos a nossa tarefa facilitada. Isso não desoirifica, vou produzir essa palavra, isso não tira o caráter heróico de quantos combateram um bom combate, até porque entre eles muitos morreram, foram torturados, foram exilados, etc. Isso não diminui o valor cívico, até essa palavra está démodé, né, dos heróis. Porém, olhando o fato histórico, nossa tarefa de redemocratizar o Brasil foi facilitada, pelo menos na abreviação do tempo,
pela debacle do velho modelo nacional desenvolvimentista, que nos tangeu da Revolução de 30 até aquela data, e que tinha semeado, sem que pudesse ser percebido com tanta clareza como olhar depois é mais facilitador, contradições internas. Por exemplo, e eu não rememoro isso senão para tomar clareza dos desafios contemporâneos. Jamais se sustentou desenvolvimento em nenhuma nação do planeta que não tenha sido esse desenvolvimento sustentado por base de poupança nacional. E a formação bruta de capital de uma nação, o dinheiro que uma nação poupa para investir no seu destino, não é consequência fatalista do acaso, como a mitologia neoliberal anuncia. É consequência de arranjos institucionais que a danada da política faz ou deixa de fazer. Faz bem feito ou faz mal feito. O que é isso na prática? Vamos lá, o nacional-desenvolvimentismo evitou, mesmo o revolucionário, audacioso Getúlio Vargas, evitou o conflito político inerente, porque foi muito traumática a Revolução de 30. Nós estamos em São Paulo. 32 aconteceu aqui como um ato de reação àquela substituição de elites, mas basicamente o trauma era de que, lá como hoje, nossas elites não pagam imposto. Lá como hoje, nós evitamos o conflito político absolutamente inadiável agora, porque o problema estrangulou, de consertar nossa poupança a partir de um redesenho das finanças públicas, que é um sistema tributário minimamente progressivo, um sistema previdenciário assentado numa lógica de capitalização pública, para evitar as contradições chilenas, um mercado de capitais que, no mínimo, proteja os acionistas minoritários da maior fraude da história do capitalismo mundial, que aconteceu recentemente entre nós nas lojas americanas e que sumiu da imprensa. Cadáver insepulto, fedorento, não está na imprensa brasileira. Porque aqui você contrata empresas para sumir com você, com as notícias inconvenientes, se você tiver grana suficiente, do noticiário brasileiro. Por quê? Porque a imprensa brasileira também é nepotista. São 5 famílias de uma igreja. Que se sentam, reúnem, combinam e são todos da mesma classe e da mesma ordem de interesse. Eu não estou falando de conspiração nenhuma. Ninguém traz a marca da sua classe. Aspas, Malticé. Não é muito ser citado, mas pelo menos essa é bem sábia a afirmação. Pois bem, nós ao evitarmos esse conflito político de consertar a poupança nacional, decidimos na data assentar nosso desenvolvimento com base no capital estrangeiro. É ali que está a nascência dessa mitologia que até hoje nós temos que cumprir a agenda do bom moço internacional, porque aí seremos salvos da nossa tragédia pelo investimento estrangeiro e tal. Nunca houve isso na história da humanidade. Deixa eu dizer de novo, nunca houve esta experiência na história da humanidade. Nem um único país do mundo se desenvolveu com base no capital dos outros. Nenhum só. Hoje, a exceção para afirmar a regra são os americanos, que têm poupança zero, mas conseguiram a proeza de fazer poupança nominal, porque pinta o papel de verde e o mundo inteiro valora. A gente compra uma picanha do Uruguai, eles são peso, não é real, a gente tem que pagar ele em dólar. Então, tirante esse exemplo que só confirma a regra, o Brasil segue nessa mitologia. No passado, isto tinha razoabilidade, porque ali nos anos 50, 60, 70 e 80, se eu estiver exagerando, me interrompa, digo no tempo, né? Os juros no mundo, antes da eletronização do capital financeiro, eram de 3% ao ano. Os prazos eram de 20 anos, com 4, 5 de carência. Então pensaram os brasileiros do tempo, para que brigar depois da Revolução de 30, confusão, morte em 32? Para que brigar se eu tenho aqui um atalho, um desvio, em que eu vou arrumar dinheiro barato e de longo prazo, em que eu tomo $1 bilhão na valsa, abro uma Petróleo Brás, e esta Petróleo Brás, uma vez amadurecido esse investimento, o faturamento de um ano paga o que eu estou devendo. O resto daí para frente é lucro. Danamos a abrir Brás e a lançar a infraestrutura desse Brasil moderno com base no dinheiro dos outros. Contratado naquela condição, barato. Veio 78, 79, 80 e este juro barato sumiu da realidade humana. Os norte-americanos, por uma crise monetária interna, alopraram a taxa de juros naquela data para 29% e todos os países que dependiam de fluxos internacionais de capital quebraram e apartaram as bandas. Isto facilitou a nossa tarefa, pelo menos abreviou no tempo, porque historicamente o Médici ia para o estádio do Maracanã
ovacionado pelo povo, porque o país estava crescendo a 15% ao ano e ninguém segura esse país. E vamos lá, Brasil, etc, etc, Brasil grande, etc, etc. A história é cruel, embora seja muito pedagógica. Pois bem, facilitada a nossa tarefa, nós tínhamos um desafio. Tem dois testemunhos aqui de ângulos distintos, que era celebrar o consenso pela redemocratização. Eu não estou fazendo essa história senão para dizer qual é o tamanho do desafio contemporâneo hoje, de novo. Qual era a questão? Nós não poderíamos nos reunir, João Amazonas, a quem se filiava o Aldo, que tinha entendido, numa certa altura da vida, que era preciso resistir em armas à violência da ditadura. Quem dirá que ele não foi um herói, uma pessoa extremamente respeitável? E estava na mesma mesa para redemocratizar o país, Teotônio Vilela, para ficar entre os alagoanos, né, um usineiro, arquiconservador. Na liderança mágica do movimento, Ulisses Guimarães, um católico absolutamente conservador do interior de São Paulo. Franco Montoro, um democrata cristão, ultraconservador. Leonel Brizola, um socialista moreno. Miguel Arraes, um socialista pernambucano, ou sabe-se lá o que era isso. Tancredo Neves, um católico mineiro, ultraconservador. Ora, essa reunião ou terminava em tapa, ou não aconteceria a segunda se eles não tivessem o extraordinário senso do dever com a história do Brasil da data, que era: simplifiquemos nossas diferenças, abandonemos o que nos divide, achemos o consenso, que era gravemente vital para nós outros, restaurar a democracia. E concretizamos uma agenda prática, que é com que eu vou dar a boa notícia, que era anistia, para acabar com todas as más lembranças e as coisas, eleição direta, quer dizer, constituinte, eleição direta e constituinte para repactuar o país. A partir daí, era explícito entre esses grandes brasileiros. Cada um tomou o seu caminho. Só que nós acreditamos na mentira, porque quando deu-se o colapso da dívida, nós nunca relativizamos para os ditadores brasileiros que eles, de alguma forma, não eram os culpados imediatos da crise. Não, a culpa tudo era da ditadura. Devolva a democracia que a gente resolve, deixa que eu chuto. Até aí, de novo, está taticamente correto o valor da prevalência da democracia, de restaurar as liberdades, restaurar as franquias dos trabalhadores, dos estudantes, sabe, dos intelectuais, da imprensa. Era literalmente muito mais grave e importante do que qualquer outra condicionante, mesmo aquela que consultasse o destino estratégico da economia brasileira. Só que qual é a tragédia? A democracia vem, a crise é a mesma, e o povo brasileiro, ao dar a Tancredo, o último dos líderes que sabia do que se tratava, morre. E o Sarney assume, como representante do velho regime, cumpre um papel importantíssimo na data, porque engoliu muita coisa para delicadamente patrocinar essa transição. Eu nunca mais esculhambei o Sarney, porque esculhambava muito até aquela data, porque hoje, historicamente, eu vejo quanto delicada foi e importante para o país aquela transição. Ver as eleições, como a crise era verdadeira, era profunda, era estrutural, como é e real que é, elegemos o Collor. Foi o povo brasileiro, o nosso povo, que elegeu o Collor como o primeiro presidente eleito da redemocratização. Um egresso do velho regime, um playboy à toa, que simplesmente replica. A Gisele fica zangada porque vive me processando e tomando dinheiro que eu não tenho, né? E é sempre a Justiça de São Paulo, sempre, né? O que é, Gisele? É verdade isso aqui. Se eu for morrer com 66 anos e eu tiver medo, agora está sem jeito. Então veja, agora, o desafio é o mesmo. Então, voltando à boa notícia, o Brasil, só pelos caminhos óbvios de retenção de poupança dispersa para o mundo, tem 4 grandes complexos industriais que reverteriam centralmente a situação de negativa e em processo de decadência para positiva e em processo de sinalização de um outro futuro. Complexo industrial do petróleo, gás e bioenergia. Meus compatriotas, a Petrobras do Lula mantém 30% da capacidade instalada de refino hoje no Brasil, ociosos, e virou uma exportadora crescente de petróleo cru, barato, e uma importadora crescente de derivados de petróleo, quase tudo negociatas obtidas nos outros governos, de
picaretagem e suborno de companhias norte-americanas. Óbvio, o Brasil deveria simplesmente ser autônomo. Sabe quanto é a reversão de negativo para positivo nesta conta? 38 bilhões de dólares por ano. Hoje ajuda ao fim, à morte. Ninguém em Chicago mais defende isso. Ninguém em Chicago defende mais isso. Me surpreendi recentemente num debate em Harvard. O Larry Summers, ex-secretário do Tesouro americano, um dos maiores... Tá bom, Gisele, não vou chamar canalha não. Um dos maiores, sabe, picaretas intelectuais com quem eu já convivi, defendendo a nova teoria monetária que vem a ser a emissão sem lastro. Larry Summers defendendo. Por quê? Porque todas as ideologias europeias e americanas vêm para explicar o fato. É o inverso. Houve um tempo em que Montesquieu, Voltaire, Rousseau amoldaram o fato revolucionário. Agora, os revolucionários são todos produto, quer dizer, os intelectuais revolucionários são todos produtos da explicação. Não por acaso, chamaram o consultor do Goldman Sachs ontem, ele que criou a expressão BRICS, para esculhambar com o movimento que os BRICS fizeram. Isso daí não tem mais nenhum sentido. Quando eu falei no BRICS é porque era isso, era aquilo, aquilo outro. Agora envolver ditaduras e tal. Ditadura, cidadão? E a Arábia Saudita não é amiga íntima dos Estados Unidos há 30 anos? Não tem até base militar lá? Quem foi? Eu escrevi isso hoje, tá? Vai sair amanhã na minha newsletter. E quem foi que botou o Shah Reza Pahlavi lá, derrubando o Mossadegh num golpe absolutamente cretino? Percebe? Tenha paciência, né? Mas aqui as penas estão todas aí já bem muito oriçadas na defesa da democracia. Voltando. O Afeganistão. Paquistão, tudo, enfim. Vamos lá. Eu falava, a saúde brasileira, só a União Federal, compra governamental, só que o Itamaraty defende a vida inteira, sem que o governo brasileiro faça nada em relação a essa defesa intransigente, o Itamaraty defendendo que o Brasil não pode se conceder a sua autonomia em compras governamentais, não pode, e aqui não tem nenhum programa. A União Federal, esse ano, está comprando 18 bilhões de dólares do Complexo Industrial Nacional com o dinheiro do SUS. Se você botar a rede estadual e municipal e os hospitais privados, nós estamos falando de 36 bilhões de dólares por ano. De compra? De Complexo Industrial da Saúde. 84% dessas coisas com patente vencida. Que você, com o Institutozinho de Engenharia Reversa, lá em Arapiraca, você produz o que você quiser. Nada, não tem nada físico que nos impeça de fazer isso. Nada. Vocês viram aqui que eu estou falando de 100 bilhões de dólares, de menos mais. Nós estamos falando de 200 bilhões de dólares, de menos mais. Isto revoluciona o Brasil. Claro que não é essa a solução estratégica, mas se a gente começa por esse caminho, que é o caminho do menor esforço, só nós temos. Só o Brasil tem. Pela pujança do mercado doméstico, pela resiliência da estrutura pública que ainda remanesce, como o SUS, né? O quarto complexo industrial da defesa. O comandante Farinazzo deve ser mais capaz de dizer, a última vez que eu levantei são quase 12 bilhões de dólares. E estamos importando caminhão velho. Nós estamos importando porcaria, bugiganga, e estamos guiando nossas naves, aeronaves, belonaves ou barcos com GPS americano. Vamos ter clareza, se nós queremos ter soberania, temos que ter uma estrutura de defesa com capacidade dissuasória, capacidade de dizer não. Ora, ou então façamos a opção da Costa Rica, de não ter mais Força Nacional de Defesa, porque para ter uma força de defesa em que eu chamo um barco da Marinha Brasileira, que está ancorado no Rio de Janeiro, para acudir na Foz do Amazonas, uma emergência, e o americano descalibra 2 graus, o GPS ele vai parar em Luanda. Que tipo de defesa é essa que eu tenho? Isso é piada. Muito cara. E aí nós estamos vendo a Vibraz sendo destruída, nós vimos a Embraer ser entregue à Boeing com o governo patrocinando e a sociedade brasileira calada. Me senti só na briga, muito só na briga. Eu representei nos Estados Unidos, representei no CAD, fui fazer o diabo, não sei o quê. Felizmente a Boeing quebrou e o negócio foi desfeito, não foi por minha causa. Mas nós estamos deixando o que nós já temos. Então repare, aqui está a notícia boa. Qual é a notícia ruim? Se nada físico nos impede, porque aqui eu escolhi 4 complexos industriais criteriosamente. Primeiro, são os 4 maiores buracos no balanço de pagamentos do Brasil manufaturado. Exportação versus importação. Segundo, é onde nós já temos alguma expertise tecnológica.
Terceiro, tecnologia vencida, com patente vencida, em que Dá para fazer. copiar, colar resolve boa parte dos problemas, por exemplo, no Complexo Industrial da Saúde. O que é que nos impede? A tragédia. Por quê? Porque na sequência, os que empolgaram o poder no Brasil, campeões da luta democrática, e por isso merecem toda a heroificação que eu comecei dizendo que não quero desheroificar ninguém, Fernando Henrique e Lula, nos traíram. Não tem concepção. Não compreendem, não tem amor ao povo brasileiro e tem exclusivamente um projeto de poder que é o mesmo. É o mesmo rigorosamente. E aqui, meu irmão, eu não sei como dar jeito, porque eu tentei em 4 eleições. Aí eu sei, não, tá funcionando. 9, 11, 12, quase 13%. Agora foi 3%. Opa, alguma coisa está errada comigo, porque democrata visceral, eu não posso desacreditar no povo. Vou cantar noutra freguesia. Submeter minhas ideias à eleição, nunca mais. Não, nunca mais, assim, é o que eu estou pensando hoje. Isso é um ponto relevante, muito grave, porque o que nos importa deve ser o desenvolvimento do país, como o pretendermos, como fixarmos como objetivo, e daí sair o plano, ameaças, oportunidades, custos, divisão de tarefas, prazos, avaliação, supervisão, controle, orçamentação, o óbvio, que se configura num projeto. Então, repare bem, 8% da produção industrial brasileira, você não pode realmente passar rápido, não tem a ver com a lei do menor esforço, da gente reverter o quadro. 8% da produção industrial brasileira hoje saem de Manaus. 8%. Pois bem, o componente nacional dessa indústria, coisa está se acabando. E é perfeitamente praticável que você, numa dimensão de incentivos e constrangimentos, todos legítimos, não é? Você cria uma dinâmica em que Manaus deixe de ser uma mera maquiladora para incrementar o componente nacional. A partir da lei do menor esforço, também já estudei bastante isso. Então você tem a Nokia, tem lá uma fábrica de celulares, que traz 100% dos seus componentes de fora, maquila ali e bota tudo no mercado doméstico, arbitrando essas assimetrias competitivas de ser um paraíso fiscal. Qual é o problema de eu chamar, dona Nokia, a senhora vai fazer comigo um esforço, está aqui o BNDES, está aqui a minha situação tributária, está aqui uma série de questões, nós não vamos agora fazer a reforma tributária? São loucos, mas enfim, vamos fazer? Vamos. Você vai ter uma meta de exportação. E vai ter uma meta de nacionalização de componentes. Qual é o caminho? A lei do menor esforço. Sabe essa casquinha de plástico? A turma ali em Manacapuru sabe fazer. Entre mil outras coisas. Falo por testemunho, conheço isso, sei do que estou falando. É isso. A indústria brasileira ainda tem capacidade para prover muitos elos produtivos de muitas cadeias. 80% de um carro dito fabricado no Brasil, do valor dele, são importados do estrangeiro hoje. Pois é. E aumentando. Exatamente. Bom, da linha. Aí é o seguinte, eu acho que o diagnóstico está dado, são agora 8h07, nós prometemos ir até às 9h, também não tem condição de ir muito além disso, e eu gostaria também de deixar um espaço para que as pessoas pudessem dirigir perguntas a vocês. Então eu vou introduzir aqui a minha última pergunta, baseando-se no seguinte: nós fizemos uma leitura que está bastante razoável, se não completa, está muito razoável, da realidade em que nós estamos inseridos e da necessidade de revertê-la a partir de uma centralização do critério do nacional, este vindo de uma origem econômica. Tem que sair do centro econômico para se nacionalizar o debate econômico e aí sim criarmos aquilo que pode de fato mudar, que é uma nova força política. E essa força política, que talvez esteja nascendo aqui, quem sabe, hoje, ela vai precisar de algo que na realidade da política contemporânea, e a pergunta vai ser talvez um pouco ferina, na realidade da política contemporânea hoje é imprescindível, que se chama comunicação. E esse é o nosso ponto fraco, porque argumentos nós temos a balde. Em 2 horas aqui reunimos argumentos cabais, derrubariam qualquer debatedor neoliberal, qualquer debatedor social liberal. A gente tem número para tudo, a gente tem argumento para tudo. Basta pegar e fazer a análise da geografia econômica brasileira atual, a de antigamente, traçar as linhas históricas, conectar tudo com a política, etc. E ver o cenário internacional. Como todas as linhas sempre vão confirmar a mesma coisa: a capital se faz em casa e é necessário que o Brasil volte a entender isso para poder produzir seu próprio capital e jogar o
o jogo aí internacional da maneira digna, como já jogou. E já provou que sabe fazer e pode dar certo, e deu certo. E tem toda a condição, como disse aqui o Ciro, com essas suas belíssimas frases, né, Ciro? Nada físico nos impede, né? Não há impedimento físico para que nós consigamos chegar lá. Mas existe um impedimento subjetivo. Tirando as cerca de 100 e poucas pessoas que estão aqui, mais alguns poucos milhares que nos acompanham pela internet, talvez a sua votação nessa eleição aí seja o eleitorado fiel disso, muito pouca gente no Brasil dá importância para isso, e são catequizados pela Miriam Leitão, pelo Carlos Alberto Sadenberg, né, pelos debatedores neoliberais que estão aí na TV, falando todo dia e noite para dezenas de milhões de ouvintes, e hoje receberam um reforço, sei lá, do MBL e não sei mais quem, e agora tem um ANCAP na Argentina que, né, joga gasolina nesse fogo, e essas coisas vão se coadunando, vão ganhando força, ou seja, nós estamos realmente assim, nas cordas há muito tempo e tomando porrada atrás de porrada. Então assim, se nós não tivermos uma comunicação muito mais efetiva do que temos, vai ser muito difícil cumprir essa tarefa histórica. E é uma tarefa histórica. É uma tarefa histórica. Tem que ser feita. Então eu vou dirigir essa pergunta ferina aí para vocês. Como é que vocês podem ajudar nesse trabalho, né? Como é que a gente pode fazer uma nova comunicação nacional, econômica, desenvolvimentista, ou chame como chamar, né? Mangabeira certamente teria umas palavras ótimas para dizer agora, né? Mas que reúna esse povo e explique para o restante, né, como fazer, porque ainda há solução para o Brasil, como achar os caminhos, né, como chegar lá, etc, etc. Como dar ignição, né, nova nesse motor chamado, né, Ideia de Brasil, Paixão pelo Brasil. Ciro Aldo, quem vai? Começo para manter a regra. Veja, eu escapei da mortalidade infantil nordestina, escapei da repetência escolar, da evasão e tal, então não posso ser pessimista, não é? Uma pessoa como não eu que tem esse direito. Né? E eu não nasci na aristocracia rural brasileira, não. Eu sou filho de 2 funcionários públicos de classe médica que ralaram muito, ambos passaram fome. Enfim, então eu tenho todas as razões para ser um crente nas perspectivas do Brasil. Entretanto, esse cenário político contemporâneo tem me assustado mais do que qualquer outro momento que eu já vivi na vida. E digo por quê. Quando nós, estudantes, confrontamos a plenipotenciária ditadura, não era a perspectiva generosa de vitória, nem sequer a percepção minimizada ou romântica de riscos que nos animava. Não era. Era um punhado de ideias que eram em si mesmas felicitantes. O processo era felicitante. E eu tenho me dado a refletir, por isso eu agradeço essa pergunta, porque eu tenho me dado a refletir muito sobre isso. E eu acredito que o problema não é de comunicação estrito sensu, o buraco é bem mais embaixo. Por quê? Porque na data do grande esforço de redemocratização havia censura, então não havia comunicação para nós. Era panfleto, era pichação, na clandestinidade da madrugada. E ganhamos. Depois, veja bem, na redemocratização, houve momentos em que o candidato a presidente da República eu não existia. Eu, candidato a presidente do Brasil, eu não existia. 1998. A maior democracia eleitoral do mundo, porque aqui o voto é obrigatório, se estende a jovens e a idosos, etc. Não tem nenhuma democracia eleitoral maior do que a brasileira. Porque os americanos têm mais gente, mas o voto é facultativo. Então, repara, a maior democracia eleitoral do mundo, o Fernando Henrique jantou com 5 cavalheiros e conseguiu que não houvesse um único debate nas eleições de 98. Não é assim que convidaram e desconvidaram. Ninguém foi convidado, porque o Fernando Henrique não podia acontecer um debate. Não era por causa do Lula que era sparring para ele. Era eu que tinha ajudado a fazer o Real e que sabia, estava escrevendo artigos para o Jornal do Brasil e lancei livro, etc, etc. Sabia com detalhes a extensão da fraude que ele estava praticando para se reeleger. Então não podia ter o debate. Reuniram-se aqui. Foi na casa do Antônio Hermílio de Moraes, eu chamei de Operação Bandeirante 2. Eles se ofenderam profundamente com isso e tal. E disseram, não deixa esse doido falar, porque se fala, vai desastrar as coisas, porque ele sabe o que está falando. Pois bem, naquela data, ou saía na Globo ou não existia. Assim como eu estou dizendo. E eu não saía na Globo. Pronto, final. Agora, cavalheiros e damas, nós temos a internet. Olha, nós temos
milhões de pessoas podem nos ouvir. Então o buraco não é na comunicação, o buraco é mais embaixo. O que faz parte daquela má notícia. Qual é? O que aconteceu na minha geração? Nós nos felicitávamos na luta. Porque felicidade, que é o objetivo consciente ou inconscientemente buscado por cada um de nós, era buscado num ambiente subjetivo, espiritual. Eu não estou falando de religião, mas a própria busca de Deus também é felicitante. Né? E a esquerda tradicional não respeita isso no povo brasileiro. Mas eu conheço com profundidade. Estão se abrindo 17 novos templos por dia no Brasil. É mesmo. 110 mil templos foram abertos nos últimos 5 anos. Meu Jesus. E ficam debochando, né, a dita esquerda intelectualoide brasileira fica debochando disso que é uma inerência do povo brasileiro que está acontecendo. E o que é que está acontecendo? É o trânsito do locus onde se busca felicidade, do ambiente subjetivo, espiritual, revolucionário, para o consumismo materialista. Então, ser feliz hoje não é mais, sabe, buscado no amor romântico, na poesia, na insurgência revolucionária. É quanto de uma expectativa de consumo dramaticamente excitada por tudo quanto é de buraco que a gente tem na cabeça, e que incide na cabeça de todo mundo, mas particularmente dos jovens das periferias do mundo e do Brasil especialmente, mostrando que ele é um inútil, um loser, um fracassado se ele não acessar o bom, bonito e barato, simbólico do êxito social, símbolo de aceitação dele pelos seus grupos. A consequência venial é a pirataria, essa coisa patética da negada produzir, aqui a 23, né? Produzir bolsas Gucci, Louis Vuitton e tal, para imitar as madame e tal, que pagam 25 mil, 30 mil reais numa bolsa e tal, para fazer um símbolo de distinção, né? Mas o pragmático é outra coisa. Qual é o pragmático? Eu fico vulnerável ao hiperindividualismo. Eu não creio mais no coletivo, eu não acredito mais na ação comunitária. A linguagem do coletivo, que a política virou uma perversão inútil, mentirosa, suja para a maioria das pessoas. Eis o tamanho da má notícia que eu infelizmente trago. Esse é o nosso desafio e eu só creio que venceremos isso com uma ideia forte, com exemplo, porque ninguém mais vai acreditar em conversa fiada de seu ninguém, e com uma militância em tempo integral, que é o que eu procuro fazer, dando a minha parte.